Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 19 de março, festa de São José. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São José, esposo de Maria, meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois do 18 ao 21, depois o 24a. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém. O coração do pequeno Jesus de Belém e de Nazaré tem um mistério que dá uma alegria imensa. O amor recíproco de seus pais, que se amam e amam a Ele com todas as forças. Nessa santa família de Belém e de Nazaré, um se entrega e se sacrifica pelo outro sem cessar. José e Maria eram um reflexo do Pai e do Espírito Santo, com os quais ele vivia abraçado na Santíssima Trindade. Jesus crescia e se formava respirando o amor recíproco de José e de Maria, seus pais, autênticos esposos. Como qualquer criança, sua alegria era ver o quanto seus pais se amavam e eram unidos como autênticos esposos. Vamos refletir hoje qual era a missão de José nessa sagrada família e procuremos entender a nossa, na família que Deus nos confia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditaremos hoje com um trecho da última carta apostólica de Papa Francisco, Patris Corde, que quer apresentar ao mundo com renovado vigor a figura de São José, para festejar os 150 anos da proclamação desse santo como padroeiro da Igreja Universal. Iremos utilizar o ponto 7, o ponto final, que tem como título José, Pai na Sombra, e que bem comenta o trecho do Evangelho de hoje. Eis o que diz o Papa Francisco. O escritor polaco Jan Dobraszynski, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus como que a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel: Neste deserto, vistes o Senhor, vosso Deus, conduzir-vos como um pai conduz o seu filho, durante toda a caminhada que fizeste até chegar a este lugar. Assim José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outros, em certo sentido,
exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes, os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria Igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais. E cada sacerdote, o bispo, deveria poder dizer como o apóstolo: fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E aos Gálatas diz: meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme em vós. O mesmo, acrescentamos nós, poderíamos dizer de quem está à frente de um grupo de evangelização ou de uma casa de acolhida, ou de uma fraternidade de consagrados. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido pai, colocou também o apelido, o nome Castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto, ou seja, puro, desinteressado, gratuito, que gera autonomia no outro. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz a pessoa amada. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive de errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz. Rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaços para o novo, o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo inédito, surpreendente, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil.
quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida, quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, é isso mesmo que dá a entender Jesus quando afirma: na terra a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste, que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores, e sombra que acompanha o Filho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, diz o anjo da parte de Deus a São José. O objetivo desta carta apostólica é aumentar o amor por este grande santo para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes. Com efeito, a missão específica dos santos não é apenas a de conceder milagres e graças, mas de interceder por nós diante de Deus, como fizeram Abraão e Moisés, como faz Jesus, o único mediador, que junto de Deus Pai é o nosso advogado, vivo para sempre, a fim de interceder por nós. À semelhança de Jesus que disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Também os santos são exemplos de vida que havemos de imitar. A isto nos exorta explicitamente São Paulo. Rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores. O mesmo nos diz São José através do seu silêncio eloquente. Dirijamo-lhes a nossa oração. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho, em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça e misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Com essa atitude no coração, vamos ouvir novamente o trecho do Evangelho de hoje, concentrando-nos na figura de José. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases do Evangelho ou da reflexão que mais fala ao nosso coração.
Vamos dedicar um minuto para pensar em um propósito que torne a nossa vida mais semelhante à vida de São José, que nos ajude a ser pais silenciosos e presentes para os filhos que Deus nos confia. Pai na ternura e no silêncio. Paz e alegria a todos. José, sombra de Deus Pai, paz e alegria a todos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais.
pois sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou feliz vivendo assim. Sim, sou feliz. Eu sou feliz